Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, encerraremos a discussão sobre os potenciais envolvidos nos estados de espalhamento, falando, talvez do caso mais importante visto até agora, da barreira de potencial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a construção lógica que a gente vem fazendo dos potenciais e elaborando eles cada vez mais, né? Então, a gente tinha um potencial nulo, constante em todo o espaço. Depois, a gente criou uma descontinuidade, que é o potencial degrau, né? Então, dois valores diferentes do potencial. E mesmo tendo essa descontinuidade, a gente implicou as condições de bom comportamento ali, finitude, univocidade e continuidade da função de onda, da autofunção, e conseguiu resolver a equação de Schrödinger. Agora o que a gente vai fazer é considerar um potencial um pouco mais elaborado. Ele tem três valores, então ele tem duas descontinuidades, né? E aí em duas regiões vai ser nulo e em uma região vai ter um valor. Então isso vai funcionar como uma barreira, né? Então basicamente esse é o potencial, né? A gente vai considerar que ele é constante nas três regiões, né? Ele tem o valor nulo na parte negativa de x, ele tem o valor nulo na parte de x maior que a, e entre 0 e a ele tem um valor v0. Tá? Então, aqui seria o degrau, né? E aí é como se eu tivesse o degrau de descida depois. Então, ele funciona como se fosse uma barreira mesmo, né? Então, é muito comum chamar esse V0 de altura, né? Como já era chamado no degrau, e esse valor A, né? Da largura do degrau, tá? Então, a gente vai fazer as mesmas considerações de sempre, né? Tem uma partícula de massa m, ela tem uma energia total E, né? A gente pode até discutir o que acontece caso seja maior ou menor, né? A gente vai ter um comportamento de onda ou uma função real ali. E a gente vai considerar que essa minha partícula está vindo no sentido negativo de x, né, em direção à barreira, né? Então o sentido é positivo do movimento, tá bom? Classicamente, né, a gente já sabe o que acontece: se a energia for menor que o potencial, reflete; se a energia for maior que o potencial, transmite, né? Isso que a gente viu, ou a gente lembrou, né, quando a gente estudou o caso do potencial degrau. No caso da mecânica quântica, a gente vai ter que resolver a equação de Schrödinger. E aqui eu vou usar os resultados que a gente já discutiu nas videoaulas anteriores, né? Então, se a gente escrever a equação de Schrödinger nessas três regiões, né? Aqui eu tenho potencial zero, eu vou ter uma onda plana; aqui eu tenho potencial zero, eu vou ter outra onda plana; aqui eu tenho uma onda plana que se propaga, né, e reflete; aqui eu só tenho onda transmitida, não faz sentido, como não fazia sentido, né? No caso do degrau, tem uma onda plana vindo de mais infinito para menos infinito, né, em direção à barreira. E aqui no meio depende da situação que eu vou ter, né? Se a energia é menor ou maior que a altura da barreira, né? Se ela for menor, eu tenho uma solução real; se ela for maior, eu tenho uma onda eu tenho uma onda novamente aqui, uma onda plana. Então, lembrando isso matematicamente, eu não vou reescrever as equações diferenciais. As equações diferenciais são as mesmas que a gente acabou de tratar nas videoaulas anteriores. O que eu vou apresentar são as soluções, né? Então, aqui, como eu falei, é a nossa onda plana, de uma maneira bem geral, né? Aqui também, né, na região 3. E na região 2 tem os dois casos, né? Dependendo se ela for menor, a gente tem uma solução real; se ela for maior, a gente tem uma solução imaginária em onda plana, tá? O fator G justamente vai sumir, né? E a gente vai aplicar aqui as condições de bom comportamento dessa função, que são, né, como eu já mencionei, que ela e a sua primeira derivada tem que ser unívoca, finita e contínua. Agora vejam, eu tenho 6 variáveis ali, né, independente do caso, se é o caso em que eu tenho o potencial maior ou menor que a energia total. Então eu tenho 6 parâmetros a definir, né, incógnitas, e eu vou ter 4 equações, né, porque eu tenho duas condições de continuidade na minha autofunção, mas 2 condições de continuidade na primeira derivada. E lembrando, essas todas as condições são: a finitude é por causa do requisito que ela seja quadraticamente integrável,
né? Isso é uma condição para a nossa interpretação probabilística. O fato dela ser unívoca e contínua, a autofunção, é para ela ter a sua primeira derivada. E a sua primeira derivada ser unívoca e contínua, ela tem a sua segunda derivada, né? A segunda derivada está associada aí ao operador energia cinética, né? Senão a gente não conseguiria nem definir a energia cinética desse sistema. Então tá, vamos lá. A gente vai eliminar G pelo motivo que eu já falei, né? Se eu tenho uma onda que está incidindo aqui, né? O degrau está aqui no meio, a barreira está aqui no meio. Ela vai poder refletir na interface, vai acontecer alguma coisa aqui que depende da energia, e do outro lado eu posso ter uma onda transmitida, mas não faz sentido eu ter uma onda que se propaga no sentido negativo. Além disso, a gente vai estudar explicitamente o caso em que a energia total é menor, tá? E isso porque é um dos efeitos mais interessantes da mecânica quântica, é o chamado efeito túnel, né? Que é a chance de uma partícula atravessar uma barreira, mesmo que sua energia cinética, né, sua energia total antes de encontrar essa barreira, seja menor do que a altura da barreira, né? Esse é o chamado efeito túnel. Aí a gente vai ver como é que isso se dá através da resolução aqui da equação de Schrödinger. Então tá, a gente vai aplicar as condições de bom comportamento, né? A gente tem que a autofunção em 0, em A, ela vai ter que ser contínua, né? E isso a gente pode escrever, né, para o caso em x igual a 0 é bem trivial que as exponenciais todas viram 1, não fator 1, e eu vou ter que A mais B vai ser igual a C mais D. Essa é a primeira condição que eu tenho. A segunda condição que eu tenho é em A, né? Então agora as exponenciais não vão se cancelar e eu vou ter a psi2, lembrando, é uma função real nessa condição, então eu tenho C a exponencial positiva de K2A e mais D a exponencial negativa de K2A. E aí os números de ondas definidos ali de uma maneira que eles sejam a raiz de 2m, a diferença de energia, né, ou a energia total do sistema, dependendo se é K2 ou K1, dividido por H cortado ao quadrado, né? E isso vai ser igual a F, a exponencial imaginária de K1A, tá? Então aqui eu já tenho duas condições, eu vou agora fazer a primeira derivada e aplicar as condições de continuidade também em 0 e em A. Então o que acontece? Então eu tenho que derivar psi1 de x em 0 e igualar psi2 de x em 0, né? Derivada em relação a x. A gente tem a derivada de uma soma, né, que é a soma das derivadas, e aí é uma constante, a constante fica a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do argumento, né? Então, no caso do primeiro termo, a derivada do argumento é mais IK1, então aparece IK1. No caso do segundo termo, na exponencial negativa, a derivada é menos IK1, fica menos IK1b, e exponencial de menos e K1x. Daí, se eu igualar isso a 0, as exponenciais são iguais a 1 e eu tenho simplesmente que isso é IK1A menos IK1B. Eu vou fazer a mesma coisa para a derivada de psi2, né? Eu tenho justamente as mesmas condições, uma derivada da soma e depois derivadas das exponenciais. A diferença agora é que no argumento eu não tenho, né, no argumento da exponencial eu não tenho o fator i. Então fica K2C a exponencial positiva menos K2D a exponencial negativa, né? Se eu aplicar isso a 0, eu tenho simplesmente K2C menos K2D. Isso aqui vai ser igual a isso aqui, que é essa condição escrita aqui. Então já tenho três condições. Eu vou encontrar a quarta condição e aí eu vou estar interessado no coeficiente de transmissão dessa barreira. Então eu vou substituir depois uma expressão na outra aqui para eliminar essas variáveis e até ficar com duas delas, que são o fator que multiplica a onda transmitida, F, e o fator que multiplica a onda incidente A. Tá? Isso vai ter um certo algebrismo, tá bom? Eu vou fazer grande parte dos passos, mas eu não vou fazer todos os passos não, tá? Mas eu vou indicando conforme for. Então, continuando agora, a gente precisa achar a última condição. A última condição é quando a derivada dessas autofunções ela é contínua no ponto x igual a A, né? Então, isso acontece quando a derivada de psi2 de x igual a A é igual a derivada de psi3 x igual a A. Essas derivadas em relação a x.
Então a de Psi2 a gente acabou de fazê-la, né? Então a única coisa que eu vou ter é que agora a exponencial não se cancela, mas a exponencial fica com o argumento K2A, né? Mais K2A e menos K2A. No caso de Psi3, né, Psi3 é simplesmente uma constante vezes uma exponencial, a gente vai ter a derivada dessa exponencial, a constante vai estar multiplicando e multiplica a derivada do argumento IK1. Né? Se eu aplicar isso a exponencial fica de mais IK1A. Tá? Então agora isso aqui é igual a isso aqui, é a condição que está escrita aqui. Então eu vou tentar substituir uma expressão dessas condições na outra até eu eliminar todas as variáveis e ficar somente com uma expressão de f em relação a a, né? Porque isso vai me permitir calcular o coeficiente de transmissão, como a gente já discutiu no caso ali do potencial degrau. Então tá, isso é bastante trabalhoso, eu vou ter que pegar cada uma dessas expressões e ir eliminando uma incógnita por vez. Eu vou começar pela mais simples, né? Eu tinha A mais B igual a C mais D, então o D eu posso escrever como A mais B menos C. E aí eu vou escrever, né, na condição aqui da autofunção contínua, né, no ponto x igual a 0. Tá? E isso eu vou conseguir eliminar C. Então, se eu substituir, eu tinha IK1A menos IK1B, isso era igual a K2C menos K2D. Aí eu já substituí o valor de D aqui, eu tenho essa expressão aqui, né? Eu faço a distributiva, eu tenho K2C, aí eu tenho menos K2A, menos K2B, menos com menos dá mais K2C, né? Então, vou ter 2K2C, aí eu vou ter o quê? Eu passo esse termo por outro lado, para explicitar C, né? Então fico IK1 mais K2A. Aí eu passo esse termo para o outro lado, que fica menos IK1 mais K2B. Aí tudo isso divide K2 vezes 2, né? Porque eu tenho K2C mais K2C, 2K2C, então divide, 2K2. Então beleza, agora achei uma expressão para C, né? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar a expressão da continuidade, né? Aqui, né, em relação a essa equação que eu obtive, né? Então, deixa eu só... Não, desculpem, esse ainda não tem os K2. Eu estou usando agora a relação que eu obtive para a autofunção contínua em x igual a a, tá bom? E essa aqui vai ser a última condição que eu vou utilizar. Então tá, C exponencial positiva mais D exponencial negativa era igual a F exponencial imaginária. Essa era a minha condição, eu vou começar substituindo D. D igual a A mais B menos C. Então, se eu reordenar os termos, eu tenho A exponencial negativa, B exponencial negativa. Aí eu tenho C exponencial positiva menos exponencial negativa. E aí tudo isso é igual ao termo F exponencial imaginária positiva. Então tá, agora eu vou substituir o C. Então eu tenho o A aqui exponencial negativo, o B exponencial negativa, agora o C. O que é o C? É 1 sobre 2K2, tudo isso aqui, né? Que está em colchetes. Então, IK1 mais K2A mais menos IK1 mais K2B, tudo isso que multiplica a exponencial positiva menos a exponencial negativa. Tá? E agora, né, já tem alguns passos que eu não estou fazendo mais com tanta calma, né? Porque senão essa videoaula ficaria muito comprida, mas basicamente eu vou reagrupar os termos, né? Então, vejam, a gente tem que fazer uma distributiva, né, disso aqui, né, vezes isso aqui. Então, se a gente pegar a exponencial positiva, a exponencial que está aqui fora é negativa. Então, para a exponencial positiva que está aqui, eu tenho simplesmente, eu posso colocar o K2 em evidência, né? E aí fica, se eu colocar o K2 em evidência aqui, cancela com K2, fica 1 meio. Aí esse termo aqui fica 1 e esse termo aqui fica IK1 sobre K2. Então, tenho esse termo aqui em relação à exponencial positiva, né? No caso, vocês podem ver que B vezes a exponencial positiva vai dar a mesma coisa. Agora, o que vai acontecer com o outro termo que tem a exponencial negativa é que
ele vai ter um fator menos aparecendo aqui, só que quando eu tiver esse menos, né, eu vou ter menos um meio aqui, mais um. Então, um vai ficar positivo, né, vai ficar mais meio, e o outro termo fica negativo, né? Então, ele troca o sinal de tudo, né, porque tem um menos aqui, e aí essa soma aqui troca o sinal do termo 1, né? Basicamente é isso que acontece. Vocês podem reorganizar esses termos e perceber que vocês chegam nessa igualdade. Então, nessa igualdade aqui, a gente já conseguiu ter uma expressão de A, B e F, né? Eu vou eliminar, explicitar B agora, né? E depois eu vou utilizar essa última condição para escrever F em termos de A. Só que antes de fazer essa explicitação em B, eu vou escrever, né, só para simplificar a minha conta, não ter que trabalhar com essas coisas muito compridas, eu vou escrever isso aqui como um número complexo, que eu vou chamar de Q, né? Então, eu vou chamar 1 mais IK1 sobre K2 de Q, e o complexo conjugado disso é 1 menos IK1 sobre K2, né? Então, se eu reescrever todos aqueles termos ali, vocês vão reparar que... Então, vou voltar um pouquinho. Vocês vão reparar que isso aqui é Q complexo conjugado, isso aqui é Q, isso aqui é Q, e isso aqui é Q complexo conjugado, tá? Por isso que eu fiz essa escolha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse terminho A subtraindo do outro lado, então vai ficar o termo de F menos o termo de A, e vou dividir por tudo isso aqui, né? Então, com a notação, né, do número complexo Q, a gente tem 2F exponencial imaginária positiva menos o Q complexo exponencial negativa mais Q exponencial positiva vezes A. Tudo isso divide por Q exponencial negativa mais Q complexo conjugado exponencial positiva, tá bom? E agora eu vou substituir isso naquela última condição, né? Mas lembrem que eu vou ter que fazer passo a passo, por quê? Porque essa condição está em termos de D, então eu vou ter que substituir D, vai ter o fator C, eu vou ter que substituir o fator C, depois vai ter o fator B, eu vou ter que substituir o fator B, tá bom? Então é isso que está sendo feito aqui. O primeiro termo substitui o D, né? Daí faz a distribuição dos termos, né? Eu tenho menos K2A, menos K2B, e aí o termo em C tem uma soma, né? Que está a exponencial positiva, menos com menos dá mais a exponencial negativa. Agora eu vou substituir C, né? Então esse termo continua e o C, né, vira... o C tinha um fator 1 sobre 2K2, né? O K2 cancela, fica só fator 1 meio, aí fica IK1 mais K2A mais menos IK1 mais K2 vezes B. E aí o produto das exponenciais. E aí eu vou, da mesma maneira que eu fiz no outro caso, abrir essa soma explicitando, né, A e B. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que fazer a distributiva de novo, aí eu tenho o termo positivo, né? O termo positivo, o termo de fora é negativo, o termo positivo continua, né? 1 meio, o termo que estava aqui, vezes a exponencial positiva em relação a A. Em relação ao termo negativo, né? A gente vai ter... agora 1 meio de K2 menos K2, vai ficar menos 1 meio de K2, por isso que o K2 trocou o sinal. Aqui na exponencial negativo em B também, né? Que aqui eu coloquei o sinal em evidência, o negativo, mas trocou o sinal, é basicamente isso que acontece, tá? E aí eu vou ter que, eu posso reorganizar isso aqui, né? Então eu posso escrever essas expressões em termos, né, dos números Q e Q complexo conjugado, colocando o K2 em evidência, né? Se eu colocar o K2 em evidência aqui, fica 1 mais IK1 sobre K2, né? Esse é o termo Q. Esse é menos, né? Aqui ficaria menos 1 mais IK1 sobre K2, né? Então isso é menos o complexo conjugado. Daí eu posso fazer a mesma coisa para o B, escrevendo em termos de Q complexo conjugado e Q. E aí, finalmente, eu vou substituir o valor de B que eu encontrei aqui, que é essa expressão toda aqui, né? Então, a gente chega nesse resultado todo aqui, que é bem grande, né? Parece assustador, mas depois, quando vocês trabalham ele, o que eu sugiro aqui é colocarem no mesmo denominador comum, passar esse termo aqui multiplicando,
o F, explicitar os termos em F, então passar esse termo em F para o outro lado também. Aí vocês vão ter que trabalhar um pouco os termos, né? A minha sugestão é vocês abrirem de volta os Qs em relação à definição deles. Vocês vão ver que isso aqui vai dar como se fosse o quadrado, né? Q vezes Q, Q complexo conjugado vezes Q complexo conjugado, tá? Quando vocês somam todos os termos. Do outro lado aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Então vai ter uma multiplicação do tipo Q menos Q complexo conjugado, Q complexo conjugado. Então isso vai acontecer porque vocês vão fazer a distributiva e vão perceber que esses termos são os termos que sobram, tá bom? E aí se a gente escrever, né, Q vezes Q menos Q complexo conjugado vezes Q complexo conjugado, então reparem que esse número ao quadrado menos esse número ao quadrado, esses são aqueles binômios quadrados, né, que o que troca é o termo do meio, né? Então, se eu tenho um menos o outro, eles vão cancelar, né? O primeiro termo ao quadrado vai cancelar com o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado vai cancelar com o segundo termo ao quadrado, o termo do meio vai se somar. E aí o termo do meio, né, é mais 2i K1 sobre K2, mais a mesma coisa do outro lado, fica 4i K1 sobre K2, que multiplicado com K2 dá simplesmente 4i K1 vezes A. E aí, com tudo isso, né, a gente consegue escrever o F, né, em termos de A, né? Aqui, me desculpem que ficou sobrando esse A aqui, né, porque o A passou dividindo, então eu passei o A dividindo aqui e passei todos os outros termos para lá, né? Essa exponencial virou negativa aqui multiplicando, ignorem que tem esse A aqui, por favor, me desculpem ele ter sobrado, e aí a gente tem esses termos aqui embaixo, né? Então é basicamente esse o resultado. Tá bom? Isso aqui é um pouco de algebrismo. E por que a gente fez tudo isso? Porque com esse coeficiente a gente finalmente consegue calcular a transmissão, que é o ponto importante. Então estou tentando mostrar essa conta é bem trabalhosa, é fácil se perder em sinais, eu espero que não tenha sinais errados aqui, mas eventualmente pode ter, eu já revisei algumas vezes isso e já corrigi vários sinais, mas espero que não tenha mais muitos sinais errados, na verdade espero que não tenha nenhum, tá bom? Com isso a gente calcula o coeficiente de transmissão, né, que era a velocidade vezes o quadrado aí desses fatores, né, como a velocidade é a mesma, eles estão sobre o mesmo potencial, aí a gente tem só isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado é basicamente o complexo conjugado disso vezes isso, que se a gente escrever na expressão é isso aqui, né, e finalmente se a gente abrir de volta, né, tanto os Ks quanto os Qs, né, primeiro os Qs e depois os Ks, a gente chega numa expressão finalmente do coeficiente de transmissão que depende da energia e da altura, né? Eu deixei explicitado aqui esse termo em relação às exponenciais, porque quando isso aqui, essa condição é satisfeita, a gente consegue calcular o coeficiente de transmissão simplesmente dessa maneira aqui, tá bom? Ufa, tudo isso para mostrar que existe uma chance não negligível da partícula atravessar essa barreira mesmo que ela não tenha energia para tal. E esse é o efeito túnel. O que vai acontecer quando a energia é maior que zero, né? Quando a energia é maior que zero, desculpa, quando a energia é maior do que o potencial, vai acontecer que eu tenho uma onda plana, né, no meio. E se eu tenho uma onda plana no meio, é possível que eu tenha uma onda estacionária em que os nós dessa onda plana no meio estejam exatamente nas duas extremidades, né? Então, não haveria nenhuma reflexão. A onda seria transmitida totalmente para a barreira e depois ela seria transmitida totalmente para o meio. Então, existe uma chance de ter uma interferência entre as duas descontinuidades que gera a transmitância total, né? Esse é o fenômeno explorado no interferômetro de Fabry-Perot e é um dos grandes adventos aí da mecânica quântica quando você fala em resolução e experimentos de ótica, né? Porque isso aqui precisa ser, a condição precisa ser explicitamente satisfeita, você consegue controlar a barreira, né? Que a altura, por exemplo, você consegue controlar a tensão e você consegue ajustar isso aqui para saber exatamente que comprimento de onda, né, você esperaria. E você vê se tem transmissão, né? Então os experimentos, por exemplo, a espectroscopia Raman de altíssima resolução são baseados nesse fenômeno.
Uma outra aplicação, e aqui um dos grandes adventos da mecânica quântica, ela explica a emissão de partículas alfa, né? As partículas alfa estão presas nesse núcleo, né? Então, um núcleo de um átomo, ele pode ser pensado, né, como constituído de algumas partículas alfas, né, porque eles se condensam, né, existe uma chance dos nucleons se condensarem para formar essa partícula alfa. Lembrando, a partícula alfa é um núcleo de hélio, e esse núcleo de hélio pode escapar, né, do núcleo pai. Então essa é a emissão de partícula alfa, e esse fenômeno se dá justamente porque ela está aprisionada num poço, né, de barreira potencial com energia cinética menor, e a largura da barreira vai ser definida pelas características do núcleo, né? E a mecânica quântica conseguiu explicar por que a gente observa, né, na transmutação dos elementos, a gente observa acho que mais de 5 ordens de magnitude diferente entre as meia-vidas, né, essa taxa de emissão. E isso só conseguiu ser explicado através da mecânica quântica. É um dos grandes êxitos aqui. Outro êxito, como eu já falei, é apresentar diretamente os estados de confinamento causando a discretização de energia, né? É isso que a gente vai ver a partir da próxima parte. A gente vai resolver problemas onde a gente confina a partícula no espaço e a gente tem discretização de energia ou quantização de energia, tá bom? Sei que foi bastante pesado algebricamente essa aula, alguns passos eu não fiz, mas eu tentei deixar o máximo possível indicado. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nessas contas e tentem reproduzi-la, tá bom? Como um exercício proposto, né, eu deixo justamente, né, essa questão, né, para vocês deduzirem esse coeficiente de transmissão, tá bom? Acho que na lista de exercícios também devo colocar algo similar, porque eu quero justamente que vocês trabalhem nessas condições. É um pouco algébrico, mas é que vocês pelo menos tentem resolver esse exercício. Bom, é isso que eu tinha para falar na videoaula de hoje. A gente encerra essa questão dos estados de espalhamento e depois a gente vai retornar com os estados ligados. Vejo vocês lá.